Oi, gente! Meu nome é Natália Torres e eu tenho uma mensagem especial para você. Mas antes disso, eu quero te perguntar uma coisinha. Você fez alguma meta para 2025? Tem algo que você queira muito realizar esse ano? E uma outra pergunta: tem alguma meta sua que ela está se estendendo de anos anteriores que você promete todo ano que esse ano você vai cumprir, mas você ainda não conseguiu e ela continua na tua listinha de metas para 2025? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu tô com uma pesquisa de uma fonte americana que traz alguns dados interessantes que eu quero analisar com vocês. E aí depois disso a gente vai entrar na palavra, tá? Essa pesquisa, ela foi realizada para entender quais que são as resoluções, as metas dos americanos para 2025. E eu vou passar para vocês. E eu quero que vocês me contem se tem alguma dessas coisas que tá aqui que faz parte da listinha de vocês. Se vocês fizeram listinha, né, para esse ano. 21% das pessoas entrevistadas, elas têm um objetivo para 2025 de economizar mais dinheiro. 19% das pessoas, elas querem comer mais saudável esse ano. 17% das pessoas querem se exercitar mais. 15% das pessoas querem perder peso, 14% das pessoas têm um objetivo para esse ano de passar mais tempo com a família e com os amigos, 9% das pessoas têm o objetivo de parar de fumar e 9% das pessoas têm o objetivo de diminuir os gastos de subsistência, que são gastos com energia, com gás, com comida em geral. E 43% das pessoas não fizeram nenhuma meta. Então, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar: você faz parte dos 43% das pessoas que não fizeram nenhuma meta para esse ano? Ou você faz parte dos 57% de pessoas que fizeram meta para esse ano? Das metas que você fez, tem alguma meta que está se arrastando de anos anteriores que você quer fazer esse ano com certeza? Agora eu tenho um dado chocante para te passar. De todas as pessoas que fazem metas, 8% das pessoas cumprem o que prometeu. Isso é muito chocante. Ou seja, é um nível muito baixo, né? De 57% das pessoas que escreveram as metas para 2025, 8% das pessoas de fato realizam, né? Então, os outros 92% das pessoas não realizam as metas propostas para esse ano. Agora a gente está no final de janeiro e eu quero saber se você continua firme nas metas que você propôs ou se você já desistiu de alguma. Eu tô falando isso por experiência própria, porque a gente começa o ano muito motivado, a gente começa o ano cheio de expectativa, principalmente nessas metas, né? Ainda mais depois de fim de ano, de perder peso, né? De economizar. Essas metas, acho que tá na listinha de todo mundo que fez, né? Só que a motivação vai passando e depois que a motivação passa, depois que a animação passa, você tá se mantendo, né, em cumprir essas metas ou tem alguma que seja desistiu? E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é justamente essa. Por que a gente desiste das nossas metas? Por que a gente desiste dos nossos objetivos, né? Tem uma grande chance de eu estar falando com pessoas que não cumpriram as metas de 2024, que não cumpriram as metas de 2023. Por quê? Porque 92% das pessoas que fazem meta desistem no meio do caminho. Então, pode ser que você seja uma das pessoas que de fato não realizou as metas. E eu quero falar exatamente sobre isso hoje. Como que a gente faz para virar o jogo da vida, sabe? Para passar a viver a vida que a gente sempre desejou viver. E eu não tô falando que fazer as metas não é importante, não é, é super importante. A gente precisa ter planos, a gente precisa ter sonhos e a gente tem que correr atrás para realizar. Só que o grande motivo da não realização das metas, eu acho que é algo que poderia aparecer na lista como prioridade
não só como um item a mais da lista de metas, mas como prioridade, só que ele não aparece. E o que eu falaria para vocês que é a chave para virar o jogo de verdade da vida é colocar em letras garrafais, em maiúsculo, em primeiro lugar, lugar mais alto, mais prioritário da sua lista. Ter tempo de qualidade e relacionamento com Deus. Isso é muito sério. Sabe por que eu tô falando isso? Todas as coisas que apareceram nessa lista, e a maioria de nós fazemos listas voltadas para essa linha, elas são mais focadas no externo, né? Elas são mais voltadas para coisas que nós queremos adquirir ou para mudanças que queremos ver no nosso bolso, no nosso corpo, né? Na nossa casa, bens materiais que queremos adquirir. Então, nada disso é errado, muito pelo contrário. Só que essas mudanças todas, elas só vão acontecer de verdade, elas só vão sair da lista de pendências das suas listas anteriores, de anos anteriores, se você cuidar daqui primeiro. Se você cuidar das coisas que estão aqui dentro primeiro. E é por isso que eu acredito verdadeiramente que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar da nossa lista e a gente arruma casinha, arruma bagunça aqui dentro, é que a gente consegue de verdade começar a notar as mudanças no externo, né? Essas mudanças dessa lista toda, né? Então, que a gente possa realmente dedicar. Tô falando com vocês e olhando a minha colinha aqui para só ter certeza que eu não vou perder nada. E que a gente possa ter certeza de verdade que para este ano de 2025 a gente abra uma linha para se relacionar de maneira intencional com Deus, né? Sabe que, por experiência própria, eu passei muitos anos da minha vida com vazio existencial. E aos olhos das pessoas, eu tinha tudo. E eu realmente tinha, e eu realmente tenho. E graças a Deus por isso. Mas ainda assim, eu senti um vazio que não tinha explicação. Poxa vida, ela tem um emprego super legal, ela tem um carro super legal, ela é independente. Todo mundo quer essa vida. Mas eu não estava feliz. Primeiro, isso é muito importante, porque a felicidade, ela não tá em nenhuma dessas coisas que tá na nossa lista. Não tá. Você acha que quando você economizar mais dinheiro, que quando você tiver mais dinheiro, que quando você tiver a vida fitness dos sonhos, isso vai te trazer mais alegria, isso vai te trazer mais felicidade. Com certeza, você se olhar no espelho e ver que você tá com um corpo saudável, te traz uma satisfação muito grande, uma sensação de dever cumprido, né? Mas isso não é isso que vai suprir o vazio existencial que muitos de nós sentimos aqui dentro. E se você é uma das pessoas que sente esse vazio existencial às vezes, você vai saber o que é esse sentimento que eu tô falando. Né? E eu já passei muito por isso. Eu já tive, assim, vazios muito grandes, sabe? De você não ver sentido nas coisas. Até que a minha história me levou a encontrar Jesus. E quando eu vivi de verdade esse encontro na minha vida com Jesus, eu entendi que Deus, ele é do tamanho exato, ele é do tamanho perfeito do vazio existencial que existe em nós. E que só Deus pode de verdade, trazer essa alegria, essa felicidade, essa satisfação de viver que a gente tanto deseja, sabe? Então, a mensagem que eu quero trazer para você hoje, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, é que você coloque realmente Deus em primeiro lugar na tua lista. E eu garanto para você que 2025 vai sim ser um ano diferente na tua vida e que você vai sim ver as suas metas saírem do papel. Mas porque você tá com foco no lugar certo,
né? Você tá entregando a tua primícia para Deus, a primeira parte do teu ano, a primeira parte do teu dia, né? O teu coração puro, né? Deus quer que a gente se relacione com Ele de maneira genuína, né? De modo com que a gente não vê a hora de chegar o momento do dia que a gente vai conversar, parar de verdade, de maneira intencional, para conversar com Deus, né? E é esse o lugar que Ele merece na nossa vida. E a partir do momento que a gente está alinhado aos planos do Senhor, é que a gente começa de verdade ver as mudanças acontecendo na nossa vida. Então, que para esse ano seja diferente na tua vida e na minha vida, eu sugiro de todo o meu coração que você busque mais de Deus para sua vida, que você busque entender os planos que o Senhor tem para você, porque os planos que Deus tem para nós, eles são tão mais elevados, mas tão mais altos do que o melhor sonho que a gente já teve para nós mesmos. Deixa no chinelo os sonhos de Deus para nós. Tem uma passagem na Bíblia, eu vou ler ela para vocês depois, que está em 1 Coríntios 2,9, que fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração nenhum aquilo que está reservado para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Então, o que significa isso? Significa que não há imaginação capaz de criar a bondade de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida. Não tem explicação. A gente imagina para nós o que de melhor pode acontecer com base em coisas que a gente já viu, seja acontecendo com outras pessoas, enfim. Ou com sonhos que a gente sabe de alguma forma que é possível de acontecer. A gente já viu em algum lugar acontecendo, uma pessoa com a mesma história que a nossa, teve aquilo, nossa, aquilo deve ser o que de melhor pode me acontecer. E você imagina aquilo e você sonha aquilo para você. Mas os sonhos que Deus tem reservado para tua vida, você não faz ideia. Você não faz nem ideia. E para você chegar no nível de ver os sonhos de Deus se realizando na tua vida, você precisa focar no lugar certo. Você precisa colocar a tua energia, o teu coração em Deus. Porque é só nele que você de verdade vai encontrar e viver essa vida plena, cheia de paz e que satisfaz verdadeiramente esse vazio existencial que tem dentro de nós e que a gente tanto busca, né? E tem uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Você se considera cristão? Você acredita em Jesus Cristo? Para ser cristão é de graça. Ser cristão é pela graça, porque Jesus veio a esse mundo para nos redimir dos nossos pecados, levou sobre a cruz do Calvário todos os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, se você é cristão, você pode considerar que você tem a salvação eterna. Isso é ser cristão. Ser cristão é viver uma vida de compaixão. Ser cristão é viver uma vida de amor ao próximo. Ser cristão é viver uma vida de serviço. Ser cristão é ter fé em Deus, né? Jesus nos ensina como ser parecidos com Ele, né? Em toda a tua palavra. Então, se você acredita na salvação através da vida de Jesus Cristo, você pode se considerar cristão. Cristão é de graça e cristão é pela graça de Deus. Mas tem uma grande diferença entre ser cristão e ser discípulo de Deus, discípulo de Jesus. Eu vou trazer para vocês, não sei se vocês já assistiram a série The Chosen, é bem legal. Se vocês não assistiram, eu encorajo, porque traz uma humanidade, sabe? Deixa a Bíblia, deixa o Novo Testamento de maneira mais palpável para que a gente possa entender um pouco do discorrer da história de Jesus, né? E aí vocês podem ver através do The Chosen ou, com toda certeza, lendo a Bíblia, né? Então eu encorajo vocês com a leitura diária da Bíblia. Mas vocês podem ver que os 12 discípulos de Jesus, eles tinham uma vida diferente. Eles foram separados por Jesus para andarem com Jesus. Então, eles eram cristãos, eles acreditavam em Jesus Cristo, mas eles também eram discípulos, ou seja, eles imitavam Jesus Cristo, eles viviam a vida de Jesus Cristo. E eu quero trazer um gancho aqui.
Será que em 2024, 2023, 2022 você não conseguiu atingir as suas metas de repente porque você só era um cristão? Você só executava algumas práticas que Jesus executava, mas você não seguia verdadeiramente Jesus Cristo como Ele nos pede para seguir, como seus discípulos que vivem a sua vida? Porque tem uma grande diferença, né? Quando a gente é cristão, a gente tem o coração voltado para Jesus, mas a gente vive a vida muito do nosso jeito. A gente não se entrega verdadeiramente aos planos de Deus para a nossa vida, mas ser discípulo é diferente. Ser discípulo é ter a coragem de largar uma vida para trás. Ser discípulo é ter a coragem de deixar coisas antigas para trás e decidir viver uma nova vida de acordo com a vida que Jesus viveu nessa terra, né? Ser mais parecido com Ele todos os dias, em todas as atitudes. E eu não estou falando aqui de buscarmos a perfeição, porque a gente sabe que isso não existe e que Jesus era santo. Mas quanto mais você buscar se parecer com Ele, melhor você vai estar. Se você se comparar com você mesma de ontem, com você mesma do mês passado, com você mesma do ano passado, você com certeza vai estar muito melhor que antes, né? Então é muito melhor que a gente tenha Jesus Cristo aqui como nosso exemplo e a gente vá, né, de encontro com as atitudes de Jesus para que a gente possa se tornar parecido com Ele e a gente se distancie cada vez mais da vida antiga para que a gente possa, de fato, viver uma vida de promessas nessa terra. Porque o que nos separa de viver a promessa de Deus aqui na terra são de verdade as nossas atitudes e a nossa decisão de ter uma vida entregue a Deus, né? Eu acredito nisso que eu tô falando para vocês. Eu acredito porque eu já experimentei a outra vida, né? Eu já experimentei uma vida de a gente fazer só o que quer fazer, né? De viver uma vida inconsequente, de realmente, eu quero fazer isso porque é bom, quero fazer isso porque é gostoso, quero fazer isso porque eu quero. E viver a vida como discípulo tem muitas privações. A porta é muito mais estreita, né? Mas a diferença é que ser cristão, você acredita na salvação, na vida eterna. Você pode viver uma vida sem compromisso com Deus, sem compromisso com Jesus Cristo, mas você, por crer na salvação verdadeiramente, você pode ser salvo. Agora, para você viver uma vida, para você ser salvo e para você viver uma vida plena nesta terra, para você conquistar ali, né, para você conseguir, mesmo que coisas tão simples, né, mas atingir ali os requisitos das suas metas para esse ano e viver coisas muito maiores que, como eu falei, você nunca nem imaginou na sua vida. É preciso verdadeiramente ser discípulo de Jesus, andar com Jesus. E eu tô falando para você, e isso serve para mim, porque para mim funcionou assim. Eu realmente precisei fechar muitas e muitas portas na minha vida para hoje viver uma vida buscando Jesus de todo o meu coração, de todo o meu corpo, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, de maneira intencional, né? E eu acredito que se você decidir ser uma discípula, um discípulo de Jesus no ano de 2025, você vai viver coisas que você nunca imaginou viver na sua vida. Porque com Jesus não se brinca, Ele não tá aqui de brincadeira, Ele tá aqui para fazer acontecer. Ele já fez acontecer há 2025 anos atrás. E agora a colheita de tudo isso que Ele já se entregou por nós, ela também depende de nós. Ela depende de que a gente ande no caminho certo, de que a gente faça decisões responsáveis para a nossa vida, de que a gente faça escolhas que de fato nos levam para a porta estreita, mas
ela vale a pena, porque só em Jesus Cristo, só é que a gente vive uma vida alegre e que satisfaz verdadeiramente. O mundo está cheio de ofertas, é muito fácil viver as coisas do mundo. Você pode comer o que você quer, você tem fartura de alimentos, de doce, de gordura, de todos os tipos de alimento, do jeito que você quiser, de bandeja. Você pode beber até o sol raiar sem problema. Você pode usar droga se você quiser. Tá tudo à disposição. Tá tudo à disposição. Tem coisas ilícitas que nós sabemos que faz mal, mas tem coisas lícitas que a gente também pode, que nos tira da presença de Deus. Como, por exemplo, rede social. É tão banal falar isso, mas é tão verdade. É lícito. Tá na sua mão. Não é proibido. Mas quanto tempo da tua vida você perde? 4 horas por dia? 3 horas por dia? E quanta coisa você poderia estar fazendo para você crescer na vida de verdade, mas você não está conseguindo, porque você está viciado em algo lícito. Então, é necessário que a gente faça um balanço na nossa vida para que a gente possa entender de verdade, né, o que está nos impedindo de crescer em Deus, de crescer na nossa vida no geral, né, o que está nos impedindo de prosperar em todas as áreas que a gente quer, né? E a vida nada mais é do que o princípio da semeadura e da colheita. Então, ao invés da gente se vitimizar, a gente precisa olhar com bastante critério para a nossa vida e se responsabilizar de que através das nossas escolhas, talvez a gente está vivendo uma vida hoje que a gente não gostaria de viver. E tem várias áreas da nossa vida que a gente olha e fala, poxa, eu queria estar tão melhor. E a minha pergunta é, o que você fez até aqui para fazer com que a tua colheita nessa área fosse diferente, né? Porque é muito fácil olhar a grama do outro, é muito fácil olhar a colheita do outro, mas nós não sabemos os nãos que aquela pessoa precisou de dar para a vida, para ela ter aquela colheita. E vou falar uma coisa para você, a vida é muito mais os nãos que a gente fala do que o sim, porque os nãos que a gente fala, que hoje a gente queria estar fazendo, por exemplo, eu sou a louca do açúcar, eu preciso falar para vocês, eu sou, todo mundo que me conhece sabe. Então, se eu pudesse, eu queria comer todos os chocolates que estão na minha frente, mas eu não posso fazer isso, eu não posso, é lícito, mas eu não posso, porque senão eu vou colher diabetes, a minha família inteira tem problemas com diabetes, eu posso colher obesidade, eu posso ter um corpo inflamado, eu posso, depois eu fico com um peso de consciência que aí a minha cabeça fica, meu Deus, pra que eu fiz isso? Né? Pra que eu entrei nesse ciclo viciante de açúcar, que você começa e depois você não para mais, né? Você come um chocolatinho, você já quer comer a barra inteira, você já quer comer chocolate a semana inteira, você já quer... Então, assim, é lícito? Eu posso ir no mercado comprar a hora que eu quiser? Posso. Mas eu vou fazer isso? Não, eu não vou. Eu não posso fazer isso. Eu posso, mas eu não posso. Eu posso, mas eu não quero fazer isso. Então, esse não eu quero dar para que eu possa colher uma saúde mais sustentável, para que eu possa colher um corpo mais ativo, uma vida mais ativa, um estado de espírito mais alegre, menos depressivo. Eu quero olhar no espelho e eu quero gostar do que eu vejo, no sentido de saber que a minha parte eu estou fazendo para cuidar da minha saúde. Então, o sucesso da vida e o sucesso que você vai ter nesse ano na sua vida, ele vai muito mais dos nãos que você vai falar do que dos sims que você vai viver. Entende o que eu tô falando? Faz sentido para você? E eu quero ler com vocês uma passagem
que tô pegando aqui no meu celular, que ela está em Lucas 9, 59 e 60. A outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Essa mensagem ela é forte, essa mensagem ela é específica, mas é exatamente a porta estreita que Deus nos pede, né? E esse é um chamado muito forte. E eu sinto que esse é um chamado muito forte para esse ano, para que a gente deixe os nossos antigos hábitos, a nossa vida antiga para trás, que a gente feche essas portas e que a gente olhe para frente com o olhar daquele que quer seguir Jesus, que quer imitar os passos de Jesus para viver uma vida melhor aqui nessa terra e, consequentemente, na eternidade, mas que a gente possa viver nessa terra uma vida boa, a promessa de Deus, né, da vida plena que satisfaz. Então, que a gente possa realmente colocar Deus em primeiro lugar na nossa lista, em primeiro lugar da nossa vida. E eu quero falar para você de forma prática como fazer isso, porque às vezes fica muito nesse mundo de imaginação de o que ela tá falando, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, na minha vida, o que eu faço é todos os dias, o primeiro horário do meu dia, eu entrego para Jesus. E não é fácil, tem que fazer de maneira intencional, que significa não importa o que aconteça. Se eu preciso de acordar todos os dias às 6 horas da manhã para começar a trabalhar, eu vou acordar 4h30. Desculpa. Se eu preciso acordar todo dia às 6 horas para trabalhar, eu vou acordar às 5, 5h30. Se quiser acordar 4h30 também acorda. E entrega para Jesus. Entrega a primícia do teu dia para Jesus. Porque a gente ouve muito na Bíblia falando sobre a primícia, né? Como é importante entregar a primeira parte das nossas colheitas para Deus. E aqui, o nosso tempo é o nosso principal bem, é o nosso principal recurso, né? Então, Deus também quer que a gente entregue a primeira parte do nosso tempo para Ele. Então, tentando praticar o que a Escritura me diz, eu estou fazendo isso na minha vida. Então, eu acordo. Se eu preciso acordar às 5 horas da manhã, eu acordo às 4 para ter o meu tempo com Jesus. Então, eu acordo, faço meu café, sento para ler minha Bíblia, coloco um louvor. Se tem gente dormindo na casa, coloca no fone de ouvido. Se você tem criança na casa, se você sabe mais ou menos o horário que a criança vai acordar, se planeje para acordar um pouco antes, para ter seu tempo com Jesus. Senta com Jesus e ora. E com Jesus e ora. E como é que é orar? Orar é se relacionar do mesmo jeito que você conversa com a tua melhor amiga. Senta e conversa com Deus. E sim, Deus já sabe de tudo que está acontecendo na tua vida, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir o que você tem para falar para Ele, o que é importante para você. Às vezes a gente acha que para que eu vou falar disso com Deus? É tanta bobeira. Não é. Se é importante para você, se é do teu interesse, é do interesse de Deus também. E eu tenho aprendido isso, como eu falei para vocês. Eu sou a doida do açúcar, eu amo. Então, assim, eu tenho que colocar isso nas minhas orações e parece algo banal, mas não é, porque Deus tem me ajudado, porque Deus tem dado para mim o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo, para que eu tenha controle sobre as coisas que eu não conseguiria ter com a força do meu braço, entende? Então, eu já tentei de várias formas, não consegui. Comecei a orar por isso, para Deus me dar esse autocontrole, esse domínio próprio, para que eu tenha uma alimentação melhor e tudo mais. E as coisas vão acontecendo, sabe por quê? Deus ouve orações, Deus ouve uma vida de oração, né? Então, assim como você conversa com o melhor amigo, se você tiver com seu olho fechado e seu amigo falar atrás de você, você vai saber que é ele pela voz. Então, às vezes, no começo, parece um pouco desafiador. Vou conversar com Deus, que coisa esquisita, eu nem sei se ele vai me ouvir, não vai, porque você não tem relacionamento e intimidade com ele, você ainda não conhece a voz de Deus. Mas a partir do momento que você intencionalmente passa a se relacionar com Deus, as coisas começam a acontecer. O relacionamento começa a ficar mais vivo,
você começa a ouvir mais, sentir mais a presença de Deus, né? Então, o meu encorajamento para você é esse, é que você passe a dedicar a primeira parte do teu dia a Deus e fazer com que realmente 2025 seja o ano de virada da tua vida. E eu sei que de verdade, com Deus você pode. Com Deus você pode transformar esse ano. E esse ano vai ser o melhor ano da tua vida até agora, mas confia no Senhor. Entrega o teu ano para Deus e busca Deus sobre todas as coisas. E aí eu quero ler com vocês mais uma passagem bíblica para a gente encerrar. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, se você fez uma lista de metas para 2025, acrescenta em primeiro lugar buscar a Deus sobre todas as coisas e tenha a certeza que todas as demais Ele vai acrescentar na tua vida. Quando você está com foco naquilo que verdadeiramente te liga ao teu propósito nessa terra, as coisas começam a acontecer. Então busca Deus, só busca Deus, busca Deus. Buscar Deus sem interesse, buscar Deus porque você quer ter uma vida diferente, você quer ter uma vida melhor nessa terra e ver o que Ele vai fazer na tua vida. É extraordinário o mover de Deus, é extraordinário o mover que Deus faz na nossa vida. Quando a gente abre a porta para Ele entrar e para Ele fazer morada. Então esse é o meu desejo para você. O meu desejo para você é que você tenha mais de Deus na sua vida em 2025 e que você possa, de verdade, ver as coisas acontecerem e ver que esse ano vai ser o ano de transformação de verdade da sua vida. E eu falei muito de verdade, eu sei. Então, agora só pra gente resumir, eu quero passar para vocês os 3 principais passos que vai fazer você viver uma vida diferente em 2025. Primeiro, amar a Jesus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Segundo, viver a vida de Jesus nessa terra, viver como discípulo. Então, se relacione com Deus todos os dias pela manhã e busque entender, se relacionar com Ele, entender a vontade dEle, entender o que no teu lugar Ele faria para resolver determinada situação e comece a viver experiência a experiência, minuto a minuto, viver mais da vida de Deus na sua vida. E em terceiro lugar, deixe para trás os velhos caminhos e busque construir uma história nova para esse ano de 2025, uma história com Deus, tá? Esse é o meu desejo para você. E agora, eu tenho um convite super especial para fazer para você. Eu criei um devocional que chama Devocional Transformation, que Deus tem plantado no meu coração já tem um tempo para poder escrever isso, porque Deus tem feito muito na minha vida, muito, e eu não consigo ver como Deus tem movido na minha vida e ficar com isso só para mim, sabe? Então, eu escrevi esse devocional, ele tem quase 160 páginas, ele é para 40 dias. Então, se você é uma pessoa nova na fé, se você não sabe ainda como se relacionar com Deus, por onde que eu começo e tudo mais, exatamente como a gente está falando aqui, eu encorajo você a ir lá no meu blog, que eu vou deixar aqui na legenda do vídeo, e baixa esse devocional. Ele é totalmente gratuito, ele de verdade é para abençoar a tua vida. E pela manhã, quando você acordar e tiver esse momento com Deus, pega esse devocional, lê o devocional do dia. Ele vai durar 40 dias e ele vai te ajudar nessa jornada. Ele é um devocional que ele é bastante focado nessa transformação 360, que é a transformação da alma, do corpo e do espírito. São aspectos da nossa vida, do nosso dia a dia, que são de extrema importância para nós e que eu sei que cada um aqui tem algo nessas áreas que quer evoluir, que quer mudar. E como que a gente pode fazer isso? Através de Deus, do amor de Deus. Então, vamos descobrir junto, vamos fazer esse devocional junto e eu tenho certeza que isso vai edificar demais a vida de vocês, tá? Compartilha também com os amigos de vocês que vocês sabem que precisa dessa evolução. E
E vamos junto, vamos viver um 2025 diferente de todos os anos que a gente já viveu até agora, tá bom? No próximo vídeo, eu quero trazer para vocês falando sobre o poder da oração e do jejum. Então, já é o próximo step aí que a gente vai adentrar, que já é, na verdade, os primeiros dias do devocional do Transformation. Então, você vai lendo, vai estudando, vai marcando as suas anotações e a gente vai crescendo junto nisso daí. Então, me espera na semana que vem que vai ter um novo vídeo para vocês falando sobre oração e jejum, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus.